Quando foi construído, o Titanic era um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros, com características de alto padrão, como uma grande escadaria, uma piscina e uma academia. As pessoas pensavam que era inafundável devido aos seus dispositivos de segurança avançados. No entanto, o trágico naufrágio em sua viagem inaugural em 1912 provou que essa não era a realidade. Somente em 1985, o naufrágio do Titanic foi finalmente redescoberto usando a tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens foram recuperados do Titanic, muitos deles exibidos ou vendidos em leilões, como joias, coletes salva-vidas, menus do restaurante do navio ou até mesmo amostras de carpete do camarote de primeira classe. Todos esses artefatos intrigam o público e contam histórias das muitas pessoas a bordo. Cientistas também tentaram desenvolver estratégias para recuperar o Titanic, não com o objetivo de exibi-lo, mas para estudá-lo adequadamente e, o mais importante, evitar que continue se danificando no fundo do oceano. Uma solução criativa propôs o uso de uma garra gigante ou pá para levantar o Titanic, mas todas as estratégias tiveram que ser descartadas, pois o Titanic é muito frágil para ser recuperado. Enquanto os icônicos corrimãos da proa do Titanic estão em perigo de colapso devido a bactérias que consomem metal, uma empresa de exploração submarina planeja coletar dados sobre a deterioração do navio em expedições anuais. Eles esperam que isso ajude a entender mais sobre o Titanic e também sobre o ecossistema que os naufrágios criam. Com mais de 100 anos, o oceano continua a danificar o Titanic, e alguns especialistas preveem que o navio poderá desaparecer em algumas décadas devido a buracos em seu casco. O convés onde os passageiros se aglomeraram enquanto o navio afundava cedeu, a academia próxima à grande escadaria desabou, e uma expedição em 2019 constatou que a banheira do capitão, visível após a queda da parede externa da cabine do capitão, não está mais lá. Essas expedições anuais também coletam dados sobre as criaturas que habitam o local, incluindo caranguejos e corais. Surpreendentemente, muitas espécies só foram vistas no local do naufrágio do Titanic, deixando os cientistas curiosos para descobrir mais sobre elas. A mais famosa dessas criaturas é a Alomonas titanic, uma bactéria descoberta nos destroços do Titanic. O interessante sobre essa criatura é sua capacidade de prosperar em ambientes extremamente salinos e sua resistência a vários antibióticos, o que provavelmente contribuiu para a rápida deterioração do casco de ferro do navio. As expedições também examinam o campo de destroços e seus artefatos no local. Ainda existem vestígios de pequenos itens pessoais, como roupas e bagagens. Uma das histórias mais interessantes sobre os artefatos do Titanic é a resistência surpreendente dos sapatos dos passageiros às condições adversas, provavelmente devido aos taninos, uma substância usada no processo de curtimento do couro. Se toda essa exploração despertou sua curiosidade, tenho boas notícias. Você pode até se juntar às expedições para explorar pessoalmente o Titanic. No entanto, essa experiência única na vida tem um preço alto de $250 mil, mas inclui colaboração com especialistas em biologia marinha, oceanografia, DNA do Titanic e acomodações durante a missão. Apesar de os navios terem evoluído ao longo dos anos e a tecnologia atual ser muito superior à disponível no Titanic, este navio continua sendo uma peça incrível da história. Suas características únicas, como o fato de que o apito do Titanic podia ser ouvido a mais de 11 milhas de distância, ou o casco pintado com uma mistura especial de chumbo vermelho e óleo de linhaça para prevenir o crescimento de algas marinhas, são fascinantes. No entanto, apesar de suas peculiaridades, o Titanic tinha uma grande falha em seu número limitado de botes salva-vidas, apenas 20, incapazes de salvar todos os passageiros e tripulação quando atingiu o iceberg. Embora o Titanic seja o naufrágio mais famoso, não é o único. A frota de Kublai Khan conta uma história semelhante. Comissionada pelo governante mongol no século XIII, a frota destinava-se ao Japão para estabelecer os mongóis como governantes poderosos na região. No entanto, em 1281, a frota foi supostamente pega em mau tempo e seriamente danificada, com muitos navios destruídos. A lenda diz que a frota foi destruída por um tufão massivo que ficou conhecido como kamikaze ou vento divino. Acredita-se que essa forte tempestade tenha sido enviada pelos espíritos superiores para proteger o Japão dos mongóis.
A verdade sobre seu desaparecimento permanece um mistério, mas partes dos destroços foram descobertas na década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Outra história trágica é a do RMS Impris da Irlanda, um navio britânico que operou até maio de 1914. Navegando de Quebec City para Liverpool, colidiu com o collier norueguês SS Storstad em meio à névoa ao largo da costa de Rimouski, Quebec. A colisão causou um grande buraco no lado do Impris da Irlanda, levando-o a afundar rapidamente. Mais de 1.000 pessoas perderam a vida, tornando-se uma das piores colisões marítimas na história do Canadá. Os esforços de resgate foram prejudicados pela visibilidade ruim e pela falta de botes salva-vidas utilizáveis. A tragédia resultou em mudanças nas regulamentações de segurança marítima e no estabelecimento de uma guarda costeira no Canadá. O navio ainda repousa no fundo do rio St. Lawrence, tornando-se um popular local de mergulho para entusiastas. Isso encerra nosso relato de hoje. Se você saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Se quiser mais, basta clicar nestes vídeos e permanecer do lado positivo.